Vamos lá, segurança pública é um tema extremamente importante para todos nós, tem sentido isso na pele, literalmente, porque a questão da segurança em si e a questão da sensação de segurança que a gente não tem. A gente tem até tido uma diminuição da criminalidade, mas a sensação de segurança ainda é muito grande. Eu tenho colocado aqui para todos os candidatos que têm vindo a avaliação dessa fronteira desguarnecida que nós temos, milhares de quilômetros sem a presença do Exército, sem a presença do Estado. Você, como advogado criminalista, deve ter um entendimento sobre isso. Qual é o reflexo disso no mundo violento que a gente vive no Acre? O reflexo é enorme, porque é uma fronteira desguarnecida como a nossa, fronteira com o Peru, fronteira com a Bolívia, e não termos o efetivo necessário de presença de policiais federais, de exército, isso desguarnece toda a entrada e a saída de drogas no nosso estado. Até agora ninguém enfrentou essa temática, ninguém exigiu a presença. Falta Estado. Na verdade é isso, falta o Estado nessas fronteiras, falta segurança nessas fronteiras, para que haja uma vigilância e isso possa, inclusive, reduzir o fluxo dessa criminalidade, tráfico de drogas e etc. Então a gente precisa investir em segurança pública, no efetivo de policiais federais, trazer o Exército para essas fronteiras, vigiá-las e continuar o combate nas fronteiras internas, organizando todas as forças de combate à criminalidade, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, a sociedade civil, todos no esforço de combate a crime organizado, principalmente, que é o grande mal hoje da nossa sociedade e do Brasil. A gente sabe, se não houver realmente um compromisso com essa segurança, a sociedade, isso prejudica inclusive o desenvolvimento econômico. O comerciante não tem segurança para trabalhar, as pessoas não têm condições de desenvolver o seu próprio trabalho. O senador não é executivo. Isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro. Ele não é executivo para gerir essas questões da segurança pública, mas ele pode elaborar políticas, destinar emendas, ele pode trazer as pessoas para trabalhar e pensar a segurança pública do nosso estado. E o desenvolvimento regional também entra essa questão da segurança pública. Então, como senador, com certeza estarei do lado das pessoas que estudam esse assunto, capacitadas para esse assunto, para a gente articular melhores formas de fortalecer e melhorar a segurança pública do nosso estado. O senador sozinho não faz nada, não. Agora ele tem que ter capacidade de escolher as pessoas que sabem fazer as coisas. Obrigado, candidato. Continuando a temática segurança pública, quem faz a pergunta é Luiz Carlos Moreira Jorge. Candidato, existem críticas ferozes ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas correntes pregam que, ao proteger o menor de ter uma pena maior, ele está incentivando esse menor a cometer mais e mais crimes. Eu queria saber a sua opinião bem explanada sobre a questão da diminuição da menoridade penal. Olha, o que eu penso é o seguinte: o menor, o jovem, ele precisa ter um tratamento diferenciado. Quem é pai de família sabe disso também, né? Quem tem jovem em casa, não tem como ter o mesmo tratamento de que um adulto, uma pessoa que tem 25 anos, 30 anos, né? Pelas próprias questões de maturidade emocional, espiritual, por todas essas questões que o jovem passa internamente, com certeza isso precisa ser levado em consideração pela própria legislação. Isso não quer dizer que a gente tenha que acobertar crimes graves, como latrocínio, estupro, tráfico de drogas. Esses crimes, eu estou aberto a um debate em relação ao aumento de pena. Eu não sou uma pessoa dogmática. São questões que a gente precisa estar aberto para a gente poder discutir com a sociedade. E eu tenho um parecer assim, muito próximo do que Ciro Gomes diz. Tem determinadas coisas, ô Luiz, que não é só eu vou dizer que eu vou fazer isso, não. Tem que consultar o conjunto da população. Nós temos uma forma de democracia direta chamada plebiscito. Então, nós temos questões muito polêmicas na nossa sociedade que, em alguns casos, nós precisamos consultar a própria sociedade para saber a opinião dela a respeito de menoridade, a respeito de pena de morte, a respeito disso, a respeito daquilo outro. Nós temos instrumentos de consulta direta à população. Mas eu me coloco numa situação de abertura para que a gente possa discutir a possibilidade, inclusive, de aumento de pena. O aumento de pena para jovens que cometem esses crimes graves, terríveis, como a gente vê nos noticiários. Então, não tem condições, isso não é razoável, não atende o bom senso determinadas reprimendas que se aplicam
com determinados tipos de crime. Tem que haver proporcionalidade entre pena e crime. Porque não adianta, a pessoa comete um homicídio e vai ficar só 3 anos presa, 4 anos presa. Então, o bom senso, a proporcionalidade tem que nos reger. Obrigado, candidato. Finalizando a temática segurança pública, quem faz a pergunta agora é o Astério Moreira. Bom, candidato Sanderson, existe uma aparente contradição em que nós vemos, é fato, são números, a diminuição em 38% dos crimes violentos, crimes contra a vida, e o senhor é advogado criminalista. Esses são números, está aí. Agora, por outro lado, se agrava a questão social. Como advogado, o senhor atua exatamente nesse meio, o que é que de fato está acontecendo que tem causado essa diminuição, muito embora a questão social tenha se agravado? Olha, Astério, eu quero esclarecer primeiramente as pessoas que estão me assistindo que eu não sou um populista, eu não sou um demagogo, por isso os senhores não estão vendo aqui algumas bandeiras que alguns políticos levantam para ganhar voto. Um senador ele tem que ser um homem racional. Ele tem que ser um homem que não vive de oba-oba eleitoral, porque depois que ele é eleito, ele tem que legislar, ele tem que representar o Estado do Acre com responsabilidade. Então, mostrando desde agora a responsabilidade que eu vou ter no cargo de senador da República. Eu não vou estar levantando bandeiras para ser aplaudido. Populismo e demagogia são os grandes males da nossa política. Eu vou eleger aquilo ali porque ele aplaudiu a pena de morte, porque aquele diz que é a minoridade, aquele dali não sei o quê. Não, a gente tem que ter responsabilidade com os debates que a gente trava como candidato ao Senado. Então, nós vemos que essa redução, essa criminalidade é por ciclos. Tem períodos que há uma criminalidade menor, tem outros períodos que volta a criminalidade. Na história da humanidade também aparece isso. Não é a primeira vez na história da humanidade que as facções criminosas elas tomam conta de uma sociedade. Não é a primeira vez. Quem estuda a história da segurança pública vai ver que durante a história da humanidade existem ciclos que essas facções criminosas elas praticamente tomam de assalto o Estado. E aí é preciso ter um Estado forte, ter um Estado enérgico, ter um Estado que mostre o seu poder por meio da magistratura, por meio do Ministério Público, por meio da sociedade organizada, das forças de segurança, para mostrar que existe lei, existe justiça, existe presença do Estado. E essa grande violência que nós vemos na sociedade, em grande medida, é fruto da pauperização, da pobreza que essas sociedades, ou essas pessoas vivem atualmente. Daí da importância do Estado de proporcionar melhores condições de vida a essa população. Dar o peixe, ensinar as pessoas a pescar, oportunizar emprego, oportunizar essas pessoas ao acesso aos serviços públicos.